Senhora presidente, deputada Fatinha dessa sessão, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Parlamento Juvenil que hoje acompanham nossa sessão aqui na LERJ, subo essa tribuna para tratar de um tema que está me preocupando sobremaneira. Um tema que passou a ser recorrente nesse Parlamento: o desmantelamento da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados, o que se passa na cidade do Rio de Janeiro hoje é inacreditável. Ninguém poderia imaginar que num período de pouco mais de um ano, a cidade do Rio de Janeiro fosse jogada de joelhos, com os seus serviços paralisados e a população não atendida. E a capacidade de destruição parece sem limites. Por isso, trago aqui a esse Parlamento uma questão que eu acho, por um lado, simbólica e, por outro lado, absolutamente grave. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, modificou uma determinação que já vigia no município do Rio de Janeiro há décadas, de apenas permitir a nomeação nas juntas de recursos de multa de trânsito na cidade do Rio de Janeiro, servidores públicos concursados, aposentados, com mais de 10 anos de experiência, de nível superior e sem nenhum apontamento negativo na sua ficha de serviços. Com essa decisão, que foi tomada há muito tempo atrás pelo ex-prefeito César Maia, essa decisão blindou essas juntas de aparelhamento e também de corrupção. Eu fui secretário de transporte dessa cidade, senhoras e senhores deputados, e conheci pessoalmente esses servidores que atuam com diligência, com paixão, com sentido de dever e de serviço nas áreas do município. Esses servidores estão sendo jogados pela janela pelo prefeito Marcelo Crivella. Um absurdo, uma falta de respeito, um descompromisso com o serviço público da cidade do Rio de Janeiro. Nós, no Rio de Janeiro, nos orgulhamos de termos o melhor quadro de servidores públicos do Brasil. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem quadros de excelência em todas as áreas. E a possibilidade de, depois de aposentados, ter a convocação e a nomeação para um conjunto de servidores continuarem a servindo a nossa cidade com o seu conhecimento, com a sua honestidade e correção nas áreas, acabou. Agora, senhoras e senhores deputados, essas juntas virarão local de apadrinhados, de cabos eleitorais, de gente sem a menor qualificação e compromisso com o Rio de Janeiro. E com esse aparelhamento, que só atende a interesses eleitorais menores, nós vamos perder qualidade e abrir as portas, infelizmente, à possibilidade de corrupção. Se antes nós estávamos blindados por servidores concursados e experientes, já no final de carreira e aposentados, mas com compromisso com a nossa cidade, agora sabe-se quem vai fazer parte das JARES. Hoje, com essa nova regra do prefeito, basta praticamente ter uma carteira de habilitação e você vai ser nomeado para dentro das JARES por um secretário de transportes. Isso não faz o menor sentido, isso é um pequeno exemplo da destruição das estruturas da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Por isso, prefeito Marcelo Crivella, eu do alto dessa tribuna faço uma solicitação, uma demanda, uma exigência em nome dos mais de 100 mil servidores da cidade do Rio de Janeiro. Corrija esse equívoco imediatamente, pois se isso não for feito, nós avaliaremos aqui que medidas a tomar, ou pela Câmara de Vereadores, ou pelo próprio Poder Judiciário. Ainda é tempo de corrigir esse equívoco, um equívoco gravíssimo. E, senhor prefeito, esteja atento ao rastro de destruição que vem acontecendo em algumas regiões da administração pública municipal. Na verdade, senhor prefeito, o rastro de destruição permeia todas as áreas da administração pública municipal. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro não tem mais preparo para responder a incidentes ou a emergências. Hoje, as coisas simples, como tapar um buraco,
uma via crucis verdadeira na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, a substituição de uma lâmpada não se dá mais na velocidade que a população requer, paga e exige. Não por falha dos nossos servidores, mas pelo sucateamento das estruturas de atendimento aos nossos cidadãos. Senhor prefeito, o senhor quase conseguiu destruir a Conlurb. Nós gritamos aqui muito contra o absurdo aparelhamento que foi acometida a melhor e mais importante empresa de limpeza urbana pública do Brasil e da América Latina. Ela foi invadida por uma horda de estranhos aos quadros, com os nossos garis e os nossos servidores sendo colocados em segundo plano. Invadida por gente que não entendia nada de limpeza urbana. O senhor, em boa hora, corrigiu esse equívoco, demitindo o antigo presidente da Conlurb e colocando em seu lugar um servidor de carreira. Uma boa decisão, uma correção de algo que estava errada e foi possível fazê-la. O faça agora com relação às Jares. Não permita que servidores dedicados sejam demitidos e substituídos por gente descompromissada, por cabos eleitorais. Isso não faz nenhum sentido e é importante que a população do Rio de Janeiro saiba: nós estamos atentos ao que se passa na prefeitura. Nós estamos acompanhando e denunciando. E nós não vamos permitir que a nossa cidade seja destruída por uma administração calamitosa que parece que sequer começou. É hora de mudar, é hora de parar e reavaliar e é hora de recomeçar. Temos ainda 3 anos de administração pela frente, se os vereadores da cidade assim o entenderem, e é muito importante que haja uma reflexão, uma avaliação. Do jeito que está, não está bom, não atende a população, e essa mudança precisa ser dada no prazo mais rápido possível. A população do Rio de Janeiro pede socorro em todas as áreas, na saúde pública, na educação, nos transportes, no ordenamento urbano, no cuidado e na manutenção da cidade. É preciso que essa correção seja feita de maneira o mais rápido possível. Vamos ter uma oportunidade com a saída de membros do primeiro escalão da prefeitura para concorrer às eleições. Tenho certeza que os cariocas vão estar muito atentos nos nomes que se colocarão diante do processo eleitoral, que tenham servido a cidade e vão avaliar se serviram bem ou se serviram mal. E aí o prefeito terá a oportunidade de fazer uma renovação e, eventualmente, recomeçar o seu governo. Eu torço pela cidade do Rio de Janeiro. Eu quero que a cidade do Rio de Janeiro seja o que nós sonhamos para ela. Mas hoje eu não tenho nenhum motivo para estar otimista e, infelizmente, temos que aqui manter uma trincheira de resistência e impedir que mais desmandos sejam feitos na nossa cidade. Obrigado, senhora presidente, e ao encerrar, repito mais uma vez: prefeito Marcelo Crivella, corrija esse equívoco, não seja injusto com os servidores públicos aposentados que servem a nossa cidade nas Jares. Não coloque a população do Rio de Janeiro e aos motoristas que têm julgamentos de multas de trânsito nas mãos de pessoas que ninguém conhece, nas mãos de pessoas que certamente poderão ter interesses políticos ou até pior, interesses de desvio de finalidade desses recursos. Esses servidores serviram o Rio de Janeiro durante muito tempo e têm condições de continuar a fazer o seu trabalho. Basta que esse equívoco seja corrigido de maneira muito rápida, com um decreto do prefeito que tem que ser editado imediatamente. É isso que eu exijo em nome da população da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente.